E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade, então, à nossa aula 12, agora a gente vai ver o segundo tópico, que é o item bibliotecas. No nosso caso, como é disciplina APO, a gente, então, vai estudar as bibliotecas na ideia que a gente está usando, que é a Portugal Studio, ok? Então, vamos para a definição, que vem a ser uma biblioteca. Então, biblioteca é um conjunto de funções disponibilizadas para uso, né? O que vem a ser isso, então? Algum desenvolvedor ou algum programador criou as suas funções, ele então acoplou elas em uma biblioteca e ele disponibiliza para o uso. No nosso caso, como a gente está usando o Portugal Studio, a ferramenta, né, a IDE Portugal Studio já tem várias bibliotecas disponíveis para que a gente possa usar. Mais à frente a gente vai entender então um pouco mais o que vem a ser então essas bibliotecas. Importante era agora a gente só lembrar que o conceito é esse. Então, biblioteca é um conjunto de funções disponibilizadas para o uso. Tá ok? Dentro das bibliotecas, cada função tem basicamente 3 itens. Um objetivo daquela função, os parâmetros de entrada dela e um retorno. Isso a gente vai ver agora na prática o que significa. Por exemplo, vamos só explorar a biblioteca chamada a biblioteca texto do Portugal Studio. Bom, vamos explorar então a função substituir da biblioteca texto, tá? Então, a grosso modo, o que essa biblioteca faz? Assim que você acessa a opção ajuda do Portugal e você abre uma função, ele apresenta esta telinha que diz o nome da função, os parâmetros da função, estão entre parênteses, qual é o tipo de retorno dessa função. E o objetivo ele escreve abaixo, que nesse caso, substituir é, dado uma frase para ele, você informa uma palavra ou alguma letra e ele vai fazer essa substituição em toda aquela frase. Tá ok? Então, aqui ele até detalha ainda para você os parâmetros. Então, o primeiro parâmetro a ser passado é chamado de CAD. Tá aqui em cima, é o primeiro. Então, ele é o quê? A cadeia que será pesquisada. No nosso caso, será, por exemplo, uma frase. Depois, ele texto pesquisa. O texto que será pesquisado na cadeia, ou seja, o segundo parâmetro. Dentro da frase passada, o que ele deve pesquisar. E, por último, o texto que ele deve substituir. Por último aqui, o texto que ele deve substituir. Então, e de retorno ele vai ter uma cadeia, que é o resultado dessa substituição. Vamos aproveitar então e ver esse exemplo na prática. Então, eu vou criar um novo programa. E aí, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é incluir essa biblioteca. Então, eu vou inclua biblioteca. E aí eu vou passar o nome da biblioteca, que nesse caso é texto. Tá ok? E aí como é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, por exemplo, lembra? Frase. E nessa frase eu vou escrever testando o uso de bibliotecas no Portugal Studio. Eu vou criar uma outra cadeia que vai ser remover. E aí, por exemplo, eu vou pedir para ele remover a palavra biblioteca. E aí eu vou informar cadeia, trocar. Trocar não, vou colocar nova. Então, ao invés de eu colocar, a nossa frase hoje é testando o uso de bibliotecas no Portugal Studio. Eu vou remover, então, a palavra bibliotecas, tem um S aqui. E eu quero que no lugar de bibliotecas, ele escreva testando algoritmos no Portugal Studio. Então, o que esse carinha vai fazer? Vai trocar
onde ele encontrar bibliotecas por algoritmos, tá ok? Só que agora, então, a gente tem que fazer essa substituição. Então, eu vou mandar exibir na tela. Como ele vai retornar uma cadeia, eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu coloco cadeia retorno igual texto, que é o nome da biblioteca, ponto. Repare que ao chamar a biblioteca e colocar ponto, ele já me mostra todas as funções disponíveis nessa biblioteca. O que eu vou utilizar é o substituir. Então, eu vou passar primeiro a frase, depois eu vou passar remover e depois eu vou passar nova. Tá ok? Então, veja só, eu vou mandar ele imprimir retorno. Tá? E aí, para a gente ver como é que ele alterou somente nesse retorno, abaixo dele eu vou mandar escrever novamente a frase, que é frase. Vamos então executar esse código e ver como é que vai ficar a nossa saída. Então, veja só. Primeiro ele trocou, ele está exibindo retorno, e ele então mostrou testando o uso de algoritmos no Portugal Studio. Depois ele repete a frase. Como eu não alterei na própria frase, né, o retorno eu joguei em uma outra variável, eu ainda tenho o valor da frase padrão. E aí ele mostra testando o uso de bibliotecas no Portugal Studio. Tá ok? Então esse é um exemplo. Então aqui é só o que a gente já viu ali, que antes de você utilizar uma biblioteca, você deve declará-la antes da função início. Agora repare que aqui tem inclua biblioteca texto, dois tracinhos, símbolo de maior e o T. Repare a diferença. Aqui eu não estou usando o símbolo T. Então, na hora que eu chamar a função, eu tenho que chamar a biblioteca. Esse tracinho maior, ele significa um apelido, ou seja, eu posso chamar aqui de T. Aí, ao invés de escrever texto toda hora, eu só chamo um apelido. Que aí o compilador sabe que o T, nesse caso, é o texto. E aí eu posso executar novamente e ele vai mostrar a mesma coisa. Tá ok? Bom, além do uso, então, de como é que a gente faz a inclusão das bibliotecas, a gente tem aqui quais são as bibliotecas disponíveis no Portugal Studio. Então, a gente tem funções referentes a arquivos, a gráfico, matemática, mouse, sons, teclado, texto, tipos e úteis. Tá ok? Então é isso, pessoal. Lembrando que é importante que vocês verifiquem todas as bibliotecas e as funções existentes. Então fica a dica para vocês, além de estudarem a ajuda do Portugal Studio, só apertar a tecla F1, que ele já vai carregar. E aí, aqui, ele tem todas as bibliotecas, ó, certo? Você ainda pode verificar no próprio Portugal Studio os exemplos, que aqui também tem exemplo do uso de bibliotecas. Então, olha lá, de todas essas bibliotecas ele tem um exemplozinho, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Então depois a gente faz a próxima parte dessa 12ª aula e aí a gente vai entrar exatamente na busca e ordenação de vetor. Um abraço, pessoal!